Olá, meninas! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a fazer esse modelinho de sapatinho ótimo para você estar customizando, tá bom? Então, vai ser esse que tem a frente de relevo, tá bom? Eu vou estar usando linha Anne, tá? Num tom de vermelho, quase um vinho. Se eu não me engano, é o 3635, porque uma parte aqui do código tá apagado, tá? Vocês vão precisar também de 2 marcadores. Uma agulha eu estou usando a 1,75, tá? E você vai fazer 2 solinhas de EVA no tamanho de 10 centímetros, tá? Ela é uma solinha de 10 centímetros. Deixa eu botar aqui. 10 centímetros. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente já tem feito... eu já tenho um vídeo que eu vou deixar nos cards e na descrição, ensinando vocês a fazer essa solinha, tá? E então, vocês vão lá, fazem a solinha e voltam aqui pra gente continuar. Então, quando você termina a sua solinha, eu vou passar aqui uma carreira de ponto baixo por toda a volta, tá certo? Então, vamos lá. Você vai laçar aqui no lacinho, fazer uma correntinha depois que você fechar aqui a sua a palmilha ou a solinha do sapatinho. Vai introduzir no primeiros 2 anelzinhos do seu ponto. E aí, no seguinte, você vai introduzir, vai puxar a agulha e vai fechar. Novamente. No último que você colocou a sua agulha, e depois no próximo, puxar e fechar. No último que você colocou e no próximo. E você vai fazer isso por toda a volta, para que cada ponto tenha um ponto baixo feito, certo? Eu gosto de fazer, acho que o efeito fica mais bonito e ele dá uma resistência maior ao teu sapatinho, tá bom? Então, eu vou fazer e volto pra gente continuar. Pronto. Fiz o meu último, vou lá na minha primeira correntinha que eu fiz aqui e vou fazer o meu ponto baixíssimo pra fechar. Eu gosto de fazer com pontos bem justinhos, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Pronto. O que vamos fazer nessa volta? Vamos subir 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto e para cada ponto baixo que fizemos aqui, nós vamos fazer um ponto alto, tá? E você vai dar a volta inteira dessa forma, um ponto alto para cada ponto baixo que você fez, pegando as 2 laçadinhas aqui, tá? Ó, sei mais alguns para vocês verem. Você vai fazer por toda a volta. Percebe que fazendo ele, você consegue deixar as 2 laçadinhas aqui como um relevo no seu sapatinho, que vai dar todo um acabamento. Primeira volta aqui, tá? Que eu tô fazendo de ponto alto, terminei. Vou encerrar na terceira correntinha aqui que a gente tinha feito. Vou deixar um pouquinho assim, porque a gente vai fazer a nossa marcação pra frente, tá? Pronto. Então, o que que a gente vai fazer? Vou marcar assim, dessa forma, que eu acho mais prático, pra encontrar o meio da minha peça. O meio da minha peça... Deixa eu puxar aqui. É aqui, né? Ó, esse é o meu meio. Então, vou pegar meu marcador, porque pra esse lado aqui, eu vou contar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou marcar aqui o seguinte, por quê? Porque eu sei que quando chegar no ponto alto que tá o marcador, é o meu último ponto alto. Os próximos vai ser diminuições. Então, aqui onde estava a marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu vou botar.
pro outro lado a mesma coisa. Aqui onde tá mais vazadinho é o meu meio, e eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui. No seguinte, depois do 13º, eu coloco o meu marcador. E pronto. Então, eu vou vir com ponto alto até esse ponto do marcador. E aí, eu volto para mostrar a vocês as diminuições. Pronto. Cheguei no ponto que eu tinha falado para vocês, que é o ponto onde tá a minha marcação, né? Então, a partir de agora, eu vou laçar e vou pegar o primeiro pela frente. E aí, eu laço novamente a linha, puxo, deixo na agulha, laço novamente e vou pegar o seguinte por trás. Vou fechar, deixar os 3 na agulha e aí eu vou encerrar. Essa foi a nossa primeira diminuição com relevo. E aí, a gente vai seguir fazendo isso. Pela frente, deixo na agulha, pego o seguinte por trás, deixo na agulha e fecho os 3 de uma vez. E eu vou fazer isso até o meu próximo marcador, tá bom? Vou fazer até o marcador e continuo com ponto alto normal. Então, eu vou fazer aqui até lá e volto com vocês depois. Fiz o meu último e agora eu vou fazer meus pontos altos até fechar aqui atrás. E aí, quando eu fechar, a gente vai seguir de novo, sempre fazendo pontos altos onde tem esses pontos altos e as nossas diminuições aqui na frente. Então, eu vou seguir também com ponto alto até aqui e volto pra gente fazer novamente as próximas diminuições, tá bom? Pronto, nesse ponto eu já vou tirar esse marcador aqui, porque não tem mais necessidade. Fiz o meu último ponto alto e agora a gente vai fazer uma diminuição. Quer dizer, falta um ponto alto aqui. Pronto. E vou fazer a minha primeira diminuição. Eu vou pegar essa diminuição que a gente fez, 2 pontos relevos aqui, vou pegar ela toda, tá? E vou deixar ela na minha agulha. E essa seguinte, eu vou pegar ela por trás, mas é a diminuição toda, com os 2 pontos, né? E aí, eu fecho os 2. Novamente, essa eu pego ela toda, que é o da frente e o de trás. Porque eles equivalem a apenas um ponto. E você vai ter sempre que lembrar que tem que ser um pela frente e um por trás. Até chegar na outra diminuição. Fiz as minhas 7 diminuições, agora eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto e vou até lá no final, tá certo? E aí, eu volto pra gente fazer essa nossa última carreirinha da base do sapatinho. Essa volta agora, ela vai ser totalmente diferente, por quê? Fizemos as nossas 3 carreiras, né, com as diminuições na frente, agora nós vamos seguir em ponto baixo. Fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto, até chegarmos 2 pontos antes das diminuições, tá? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Para que teu sapatinho ele fique mais fechadinho, a gente vai fazer essa carreirinha, tá? Então, você vê com os pontos baixos. Quando estiver faltando 2 pontos altos para chegar na diminuição, aí você vai fazer o quê? Meio ponto alto, tá? Você vai laçar e vai puxar tudo de uma vez só. E aí, nós vamos fazer o quê? Um ponto alto nessa diminuição. No outro, um ponto alto novamente. No outro, um ponto alto. E aí, você vai fazer novamente
né? O seu meio ponto, 2 meio pontos. E seguir até fechar lá o sapatinho com uma carreirinha de ponto baixo. Encerrou a tua carreirinha de ponto baixo, você já pode cortar o fio e fazer o seu arremate aqui, tá? Porque pra fazer o fecho é diferente, a gente vai pegar aqui da frente, tá? Então, vamos lá. Agora, pra gente fazer o fecho, a gente vai marcar o lugar bem certinho. A partir dos 2 meio pontos altos que a gente fez aqui, perto das diminuições, a gente vai contar depois deles. Então, vai ter 1, 2 meio ponto alto, e aí a gente vai contar 10 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu vou marcar. Vou marcar aqui embaixo. Pra não perder aqui, ó. E aí, você vai contar a mesma coisa do outro lado, tá? A partir dos 2 meio pontos aqui, aqui são as diminuições. Aí, aqui eu tenho 2 meio pontos altos, né? Então, eu vou contar 1, 2, e aí eu conto a partir deles 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o meu 10º. E aí, eu vou colocar o marcador aqui pra eu não esquecer, né? Onde que eu marquei. Mas você pode pôr também linha, um pedacinho de linha pra marcar. Eu tô usando marcador porque agora eu tenho, né? Mas até esses dias eu fazia com linha. Pronto. Então, a gente bota ele de frente pra gente aqui, ó. Eu tô aqui, né? E aí, eu coloco ele voltado pra minha frente. E aí, eu quero que ele feche pro lado esquerdo. Então, eu vou começar aqui a parte do meu fecho. Então, eu vou dar uma laçada inicial aqui. Vou introduzir aqui a minha agulha onde eu marquei. Vou tirar ele aqui. E vou introduzir a minha agulha aqui. Vou pegar a minha laçada, ajustar na agulha. Jogo essa pontinha pra lá, pra já ir escondendo ela. Pra cá. Jogo a pontinha pra cá, pra já ir escondendo ela. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer ponto alto até a outra marcação, tá certo? Pronto. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Feitas 19, eu vou subir 3 para o meu primeiro ponto alto. 3 correntinhas. Vou fazer agora 6, 8 pontos altos alongados, tá? Ou ponto alto duplo. Então, vou dar 2 voltas na minha agulha, vou lá na minha última correntinha, aí eu puxo uma, puxo 2 e fecho. E novamente, e vou fazer 8 desses pontos, tá? Pronto.
Por que que eu fiz pontos altos alongados? Porque aqui vai ser a parte do fecho, né? Onde a gente vai passar o botão. Então, precisa ser um pouquinho maior. Se você achar que precisa fazer mais, você faz, tá? É de acordo com como o seu sapatinho está. Então, eu vou vir agora até aqui com pontos altos. E aí, a gente vai prender esse fecho aqui embaixo pra ficar igual ao outro, tá certo? Então, eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fechar quando eu chegar lá. Pronto. Feitos seus pontos altos normais, a gente vai prender agora ele aqui, ó, na base do ponto alto. E aí, o seu fechinho tá no lugar. Aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos em todo o contorno até encerrar aqui novamente, tá? Então, vai ser ponto baixo para cada ponto, por toda a volta, por todo o fecho, até encerrar aqui. Pra quê? Pra que fique mais durinho, tá? Como é linha Anne, que é uma linha muito maleável, macia, 100% algodão. Então, pra deixar ele mais durinho, eu vou fazer dessa forma, tá certo? Pronto, dei toda a volta com pontos baixos, encerro no mesmo espaço, e você já pode cortar e fazer o seu arremate, escondendo bem esse fio. Aqui já tá escondido, eu vou cortar também, porque já foi arrematado. E tá pronto o seu sapatinho do pezinho esquerdo, tá? Novamente, vocês vão precisar dos marcadores. Por quê? Nós vamos marcar para fazer essa marcação do fecho, tá certo? Como que vamos fazer? Você vai observar no seu sapatinho onde você fez aqueles dois últimos pontos baixíssimos. Então, você fez eles aqui. A partir dele, você vai contar 10 pontos baixíssimos, 10 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui no 10º é onde você vai marcar com o seu marcador. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai observar aonde está o último ponto baixíssimo. 1, 2. E vai contar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai ser o nosso, para nós marcarmos, tá? Então, eu coloco os marcadores para não perder a minha marcação. Certo? Aí, como vamos começar para você não se perder na questão de fazer os pezinhos iguais. Vou colocar eles voltados, o calcanhar pra mim. E aí, o que acontece? Esse fecha pra minha esquerda. Eu quero que esse feche para a minha direita. Então, nós vamos iniciar ele por aqui, tá certo? Então, vamos lá? Então, vamos começar fazendo a nossa laçada inicial. Você faz da maneira que você costuma fazer, né? Então, fiz a minha laçada inicial. Vou vir aqui onde está o meu marcador, vou introduzir a minha agulha pro lado de dentro. Deixa eu tirar o marcador pro lado de dentro. Vou colocar a minha laçada na agulha, vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pra quê? Pra que aqui seja o lugar da gente colocar o botão, tá? E aí, o fecho ficar para o outro lado, no caso, pro lado direito. Então, eu vou fazer pontos altos até chegar onde está o meu marcador do outro lado. Pronto, cheguei no meu último, no meu marcador que tava aqui, eu tirei. E aí, eu vou fazer o quê? 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as minhas 18 correntinhas, aí eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer
8 pontos duplos. Então, eu vou dar 2 voltas na minha agulha, vou vir aqui na primeira correntinha, na última, né, que a gente tinha feito, ó, puxo 1, puxo 2 e fecho. E vou fazer 8 pontos desse, tá? Você vai puxar 1, 2, 3. Eu chamo de ponto alto duplo. Não sei qual é, se tem outro nome. Outra dica, não deixe penduradinho por essa correntinha, tá? Senão vai forçar o ponto aqui e vai ficar arregaçado. Fez os seus 8 pontos altos duplos, você vai fazer agora pontos altos normais até chegar ao final do seu cordão de correntinhas, tá? Aqui. Feito todo o cordão, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos prender bem aqui na base. Bem aqui onde a gente fez o último. E aí, você vai prender. E vai fazer por todos os pontos, pontos baixos. Pra deixar bem mais reforçado, tá? Então, é só você seguir fazendo por aqui, dá toda a volta, faz no cadacinho também, e encerra bem aqui onde a gente começou, tá? É onde a gente vai cortar ali e fazer o arremate. Pronto, aí é só você arrematar, tá? Corta teu fio, arremata. Você arremata aí da maneira que você quiser, esconde essa linha, tá? Bem escondidinho aqui por dentro. E aí, você vai moldando ele, pra ele ganhar o formato, né? Vai colocar o botãozinho que tá precisando. Vou colocar a palmilha nele, que tudo isso vai ajudar a ele ganhar a forminha do nosso modelinho, né? E aí, é só você arrumar aqui o botãozinho que você vai colocar. E tá pronto o seu sapatinho, tá certo? Agora, eu vou moldar ele e vou fazer as fotos e vou colocar lá no Instagram. Então, se você gostou dessa aulinha, não deixa de curtir, não deixa de comentar que você gostou. No link aí da descrição, sempre tem o meu Instagram, minha página no Facebook. Tem uma lojinha onde você pode comprar esses produtos, tá? Você pode falar direto comigo e comprar. Tem o link da minha loja no Elo7 também. E tem o nosso grupo no Telegram, pra gente interagir por lá, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.